Você estava falando de ser paranormal. O que é ser paranormal? Tá. Paranormal é um nome que a gente dá pro psíquico também, né? Fora do país o pessoal usa psíquico, que são pessoas que têm habilidade ou de sentir alguma energia, ou acontece alguma coisa que não é muito dentro da normalidade, né? Que são os dons, né? Os talentos. Então tem os que são clarissencientes, tem os clarividentes, que são os que enxergam, tem os clariolfativos, que são os que sentem cheiros, né? Diferentes e de repente tem alguma sinalização. Tem os clareaudientes, que são aqueles que escutam. Tem os que fazem projeção astral, né? Que são as viagens enquanto estão dormindo, ou às vezes semiconsciente também, que tem várias formas de se fazer. Então, paranormal é sempre Tipo o aquele... terceiro olho, não? O terceiro olho, na verdade, a gente pode fazer aquilo que é uma projeção psíquica, né, também, que é quando a gente enxerga com o terceiro olho ou com o olho da mente. Acontece como se a gente estivesse enxergando de cima ali um fato, né, como se você estivesse assistindo, mas seu corpo está num local, você consegue sentir a energia do local, mas com a mente você pode viajar, né, que é com o terceiro olho, fazer uma projeção psíquica. Essa já é um pouquinho diferente da projeção astral, que é quando a sua alma vai para viver as coisas, né? O seu espírito se desloca ali, está em outras realidades, em outros lugares. Então, tudo isso está dentro desse guarda-chuva da paranormalidade. E aí é legal que a gente vê como é diversificado, né, os dons. Eu ia te perguntar, assim, quando a gente tem, por exemplo... Sabe quando você conhece alguém, a gente fala o santo não bate, né? O santo não bate com a pessoa. E você fica com uma impressão ruim da pessoa. Sim. E isso é um sexto sentido? Isso é o que explica isso? Energia é o quê, né? Geralmente é o sexto sentido falando sobre energia. Aconteceu algum tipo de choque energético, né? A energia daquelas pessoas não tem afinidade, são energias diferentes, e daí o sexto sentido alerta que, de repente, você pode ter algum problema com aquela pessoa. Às vezes você já até teve problema, para quem acredita, né, em outras existências, mas não necessariamente, porque pra gente existe um delay também entre as coisas que a gente está vivendo aqui no físico e que o nosso espírito como se já tivesse vivido aquilo. Então, por exemplo, essa entrevista a gente está fazendo agora aqui ao vivo, esse bate-papo, mas o nosso espírito já viveu isso. Para aqueles que acreditam em espiritualidade, né, e nas teorias da espiritualidade, tudo que a gente está vivendo aqui na Terra já foi vivido 2, 3 meses antes, né? Um período antes. Então, às vezes, a gente se recorda de algumas coisas, que é quando a gente tem o déjà vu, que é como se fosse uma falha na Matrix. Um déjà vu não é só porque, pelo fato, assim, as pessoas falam, será que eu já vivi isso numa outra existência, numa outra vida? Mas, gente, se fosse numa outra existência, numa outra vida, né, não seria com essa mesma energia, nesse mesmo local, com essa mesma roupagem, que muitas vezes, quando a gente tem o déjà vu, é muito real, né? E você fala, gente, eu já vivi exatamente dessa forma, né? E isso é porque, segundo essas teorias espirituais, a gente vive primeiro as coisas numa realidade espiritual e depois elas acontecem aqui nesse plano físico. Seria mais ou menos fazendo um paralelo, assim como a gente, por exemplo, vê a luz da estrela chegando e chega primeiro e de repente a estrela já nem existe mais. Seria isso? Tipo, exatamente. O espírito, a alma viveu nessa teoria, né? Viveu e a informação tá vindo. É isso aí. E aí quando chega, encontra o corpo que atrasadamente, se é que você pode dizer assim, tá vivendo aquele momento que já aconteceu. Dá um bug na mente mesmo. Você fica assim, cara, eu tenho certeza que eu já ouvi essa pessoa falando essa frase pra mim, eu já tava aqui, você mas quase eu nunca prevê o final, né? aqui. Você fala, pera, calma. E depois você fica, caramba, por que eu tive essa sensação? Depois nem faz mais sentido que você teve esse déjà vu, não é? Exatamente. E é muito rápido, né? É coisa de segundo, assim. Você fala, nossa... E isso explicaria justamente o que você perguntou sobre a coisa do sexto sentido. Por que não bate? Às vezes a gente já tem uma sensação de já ter vivido isso, porque naquela realidade espiritual o santo já não bateu, a gente já teve algum problema com aquela pessoa, daí o sexto sentido te recorda disso, mesmo que rapidamente. E aí a gente tem uma resistência em relação à pessoa, a gente fala, nossa, não sei, né, não me cheira bem, né, mas muitas vezes por conta disso. Então é uma leitura, né, que ou a gente faz de um fato já vivido problemático com aquela pessoa, ou que realmente houve ali um choque de energia. E esse choque de energia, ele necessariamente é o bem e o mal, ou ele pode ser só um desencontro? Eu quero dizer assim, necessariamente a pessoa que viu é ruim, sabe? O sexto sentido me protege de alguém ruim, ou só ela tá numa outra vibe? Pode ser só algo... Obrigada, isso, pode ser só uma outra vibe. Eu quero, obrigado. Pode ser só uma outra vibe, não necessariamente é ruim.
Às vezes é só assim uma diferença energética muito grande e pode acontecer também de você ter uma super afinidade ali com a pessoa. Você acabou de conhecer e você já fala, putz, vai ser muito legal, né? Essa pessoa se enquadra, né? A gente pensa parecido. Então, às vezes, pode acontecer para coisas boas também, né? De você ter um feeling positivo, né? Sobre... Exato. Tem algumas pessoas que eu fiz amizade anos depois, só que, por exemplo, sei lá, eu já vi essa pessoa em algum lugar e eu senti que eu ia ser amiga dela um dia. Que legal. E não é uma coisa assim, ai, quero muito. Não, sabe uma sensação esquisita de... Crush de amizade, quase. Acho que eu conheço essa pessoa e eu vou ser amiga dela. Eu tenho essa intuição com essas coisas aflorada. Até tava falando outro dia sobre isso num podcast, que em 2020 eu tive uma intuição. Tava andando na rua, tava caminhando no meio da rua, de fone, sozinha, e eu tive uma sensação clara que minha vida ia mudar. Não tinha nada de podcast, nada, não estava acontecendo nada, estava no meio da pandemia. A única coisa que eu fazia, porque pararam todos os meus trabalhos, eu fiquei meio que ferrada, fiquei focando na internet, a única coisa que eu fazia era caminhar na rua ou no parque. Eu senti, e eu gravei um vídeo. Eu falei, hoje estamos em setembro, sei lá, agosto de 2020... E eu estou sentindo que minha vida vai mudar profissionalmente, que eu vou mudar de casa, vou ter um lugar para morar sozinha. Eu senti isso, eu me vi, parece. E isso que é o meu trabalho vai impactar positivamente a vida de outras pessoas. Não sei o que é ainda e não é um infarto que eu estou sentindo no coração. Eu estou sentindo exatamente isso. E aí, pouco tempo depois, aconteceu o Vênus. Eu mudei realmente, ano passado, mudei de casa, fui morar sozinha. E o trabalho foi atingindo... uma massa de pessoas, sabe? Então, meio que... Então, isso acontece muito. A gente entra em alfa, né? É um estado alterado de consciência, né? Porque, por exemplo, agora a gente está batendo papo, a gente está falando numa frequência cerebral que é conhecida como beta, que é uma frequência de um estado de alerta, né? Porque eu estou pensando o que eu vou falar, você está pensando o que você vai me perguntar, a gente está todo mundo... Estamos em atenção, né? Isso, num estado de atenção. Faz mal esse estado beta? Não, é um estado ótimo, na verdade, para as coisas do dia a dia. Mas ele é um pouco desfavorável para as coisas de paranormalidade, de sexto sentido, como este que você teve. Só que quando a gente vai diminuindo o ritmo cerebral dessa frequência, a gente vai entrando em outros estados que são mais favoráveis, que são os estados que são explorados quando a gente usa um tarô, quando a gente está meditando, se concentrando em alguma coisa, sentindo energia, sabe, de um objeto, de um lugar, a gente vai diminuindo essas ondas cerebrais para alcançar uma frequência alfa. E nessa frequência alfa, a gente tem esses favorecimentos para poder ter visões sobre coisas que vão acontecer, sensações, elas acontecem com mais frequência. E aí as pessoas que já sabem disso, ou que atuam profissionalmente com esse tipo de coisa, elas sempre buscam entrar nesse estado alfa, né? Para poder ter esse tipo de sensação que nem essa que você teve. Acho que como eu estava caminhando na natureza sozinha, quieta... Eu entrei nesse estado alfa aí, provavelmente, mas foi bizarro, assim. E eu só gravei porque eu sabia que ia acontecer, só que eu não sabia de qual forma, e depois eu até postei o vídeo, tá lá no meu Instagram, se vocês quiserem achar. É muito legal, a gente pode entrar em alfa, assim, andando na natureza. As pessoas, quando estão dirigindo, já conhecem aquele caminho que fazem sempre, né? E daí você vai meio que no automático, elas também, às vezes, dão uma relaxadinha e entram em alfa. Nossa, eu assusto muito quando eu tô dirigindo numa situação assim, por exemplo, estrada. Sorocaba, São Paulo, eu já fiz muito. Então, às vezes, você tá dirigindo, não é que você... Não é sono, não é isso. É esse estágio mesmo assim. E às vezes eu fico assim, como que eu já tô aqui? Eu passei tal coisa já e não vi? Pois é. Sabe? Já a gente conhece. não E percebe. não é sono, não é nada. É só assim... Eu estava aqui e por um momento eu tava olhando e não tava vendo, não sei. É, porque você já conhece aquele caminho perfeitamente bem, então meio que rola no automático, né? E aí o nosso cérebro dá uma relaxada. A mesma coisa acontece também lavando louça, por exemplo, fazendo coisas que a gente já sabe fazer, tira de letra. Então a sua alma ali, sabe? A alma, o cérebro, tudo dá uma relaxadinha, né? E aí é quando vem ideias, insights pra gente, ou de repente essas revelações também. Acontece muito. Deixa eu te